Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a presidente do Todos pela Educação, a Priscila Cruz. E como eu disse para você, Priscila, tem mensagem chegando aqui. Vamos ouvir aqui só para a gente sentir como é que tá a reação do nosso ouvinte. Vamos lá. Bom dia, aqui é a professora Vera Lúcia. Então, é muito fácil falar que tem que retornar, que a escola tem que ser a primeira a abrir. Eu sou de grupo de risco, eu tenho mais que 60 anos, eu tenho 70 anos. Eu vou voltar? É certeza que dia 1º de fevereiro todos os professores estarão vacinados, todos os alunos estarão vacinados? Bom dia, Agostinho. Aqui é o Ângelo de Santo André. Sou professor e sou totalmente favorável ao retorno às aulas com os protocolos, né? Se alguma escola pública não tiver a condição, então que não abra. Mas as que já estão com o protocolo, como as particulares, inclusive desde julho, né, estão fechadas e proibidas. Isso não é certo, tá? O governo que corra e arrume o que deixou para trás em termos de escolas públicas, ok? Bom, 2 professores aí, Priscila. Sim. Bom, concordo com a segunda colocação. Sobre a primeira da Vera Lúcia, Vera, a melhor medida e o que eu tenho, assim, também olhado nas medidas que têm sido tomadas pelos governos, pelo menos pela a maioria delas, é que os professores que estão no grupo de risco, seja o grupo de risco etário, ou seja, porque tem alguma doença prévia, alguma comorbidade, esses professores, eles não têm que retornar mesmo, não vão retornar, tá? É importante a gente também aqui colocar que os professores no Brasil, a média de idade é uma média de idade baixa, né? Os professores no Brasil são jovens, eles começam a carreira muito jovens, é uma carreira mais curta, né? A aposentadoria, ela é antes das outras carreiras, então a gente tem professores que estão na ativa, né, que são muito jovens. Então, a sua situação, e eu fico até feliz de saber que tem uma professora que está com 70 anos, tem muita experiência e que pode ajudar muito outros professores, mas certamente, Vera Lúcia, você não será uma professora, pelo menos se você está no estado de São Paulo, não sei de que estado que você é, mas se você é do estado de São Paulo, pelo que eu li da medida da Secretaria de Educação, que ainda precisa passar pelo Conselho Estadual de Educação, tá? Isso não está ainda escrito em pedra, porque existe uma normatização que precisa ser feita aqui no estado de São Paulo pelo Conselho Estadual de Educação, à luz, né, inclusive analisando, observando as recomendações do Executivo, mas também do Conselho Nacional de Educação, né? Então, o Conselho Estadual olha para as duas e faz a sua normatização. É um grupo técnico, é um grupo que não tem ligação político-partidária, é um grupo que olha para a ciência e eles que vão fazer essa normatização aqui no estado de São Paulo. É a mesma coisa em outros estados, né? São os conselhos estaduais de educação que fazem esse tipo de regulação, a não ser para a educação infantil, que são aí os conselhos municipais, mas todo o resto são os conselhos estaduais. Mas o teu caso, certamente não. E eu quero só também aproveitar a tua pergunta sobre vacina, né? Sobre vacinação. Aqui, Vera Lúcia, eu tenho uma posição diferente da posição dos sindicatos de professores, tá? Os sindicatos vêm defendendo que esse retorno às aulas presenciais apenas aconteça quando todos os professores estiverem vacinados. Eu não sou favorável a essa, ou pelo menos eu não concordo com essa visão dos sindicatos. Eu entendo, eu compreendo de onde vem essa visão, mas eu não concordo. Por quê? Primeiro, em lugar nenhum do mundo você teve retomada das aulas presenciais depois de vacina, tá? E os casos não subiram por conta da educação, e as crianças, a ciência já nos mostrou, a gente aprendeu isso nos últimos meses, as crianças são vetores de transmissão muito pequenos. As crianças não transmitem o tanto que a gente imaginava lá em março, lá em abril desse ano, que as crianças iam ser os grandes vetores, porque elas são assintomáticas, que elas que iam ser os grandes vetores de transmissão. Isso não é verdade, isso já foi testado, isso já foi estudado, e é justamente o oposto.
né, as crianças, elas não são vetores fortes de transmissão, elas transmitem muito pouquinho, tá? Então, de novo, assim, não justifica ter medo de ir para a escola por conta da convivência com as crianças. Ah, mas justifica por conta dos outros adultos que estão na escola. Sim, mas adulto tem maturidade suficiente para usar máscara o tempo inteiro, trocar a máscara a cada 2 horas, fazer a higiene das mãos, né? Porque criança, ainda mais as menores, realmente, eu entendo, a gente convive com crianças, a gente visita escolas, é mais difícil, mas é um aprendizado para elas. Elas também vão ter que aprender a conviver com máscara, higienização das mãos, a não ficar tocando tanto o amiguinho, né? Não ficar toda hora encostando em todo mundo. Vai ter que ser um aprendizado das crianças, é um aprendizado importante para os tempos atuais, mas é mais difícil. Agora, os adultos não. Os adultos sabem e têm maturidade e têm toda a condição de cumprir todos esses protocolos de forma correta, proteger a si próprio e aos seus colegas, né? A vacina no Brasil, quem acompanha, né, a compra, a seringa, o desenvolvimento da vacina, a aprovação pela Anvisa, quem está acompanhando esse assunto sabe muito bem que a vacina, para os grupos que não são de risco, né, para os adultos que não são do grupo de risco, pode inclusive ficar para 2021. Então não dá para a gente ter, né, não dá para a gente imaginar o ano de 2021 ainda sem aulas presenciais. Ter 2 anos de suspensão de aulas presenciais, se 1 ano já é um prejuízo que talvez a gente nunca recupere, 2 anos, a gente já pode aí assinar um atestado de fracasso de país, de fracasso que é nosso com as crianças e com os jovens, de fracasso com as novas gerações, de abandono completo em relação a principalmente essas crianças mais pobres que não têm um ambiente familiar em que elas estão aprendendo, elas não têm conectividade, elas não têm equipamento, elas já vivem numa situação difícil de estresse tóxico, aí é o total abandono para essas crianças. Isso, então, é por todas essas razões que eu não concordo com essa visão dos sindicatos de que as escolas devem reabrir apenas com a vacinação para todos. E para finalizar, Agostinho, desculpa, a gente está num país cujo presidente da República é contra vacinas. A gente está num país, a gente não pode esquecer, em que a polêmica de vacinar ou não vacinar está instalada. Então vamos imaginar o seguinte, né? A gente tem aí mais de 40% dos adultos brasileiros dizendo que não confiam na vacina. E se daqui a pouco os professores também não quiserem vacinar porque não confiam na vacina? Quando que a gente vai ter a retomada das aulas presenciais? A gente está numa situação de emergência, a gente precisa entender que estamos numa guerra, sim. A gente depois vai ter que ter um pós-guerra de reconstrução e não existe na história mundial país que conseguiu se reconstruir depois de crises tão agudas como essas que a gente está vivendo agora, sem investimento e sem educação, sem dar prioridade para a educação. Então, ou a gente escolhe ir pelo caminho de priorizar a educação, ou a gente vai escolher o caminho de não priorizar a educação, automatizar a decisão de que as escolas têm que estar fechadas, porque, afinal de contas, a gente ainda não tem a vacinação acontecendo no Brasil, e a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Mas, acima de tudo, essas crianças vão pagar com as suas próprias vidas esse preço muito mais alto do que todos nós.